Senador Irã, privilégio tê-lo na mesa presidindo durante a minha exposição. Cumprimentar os senadores e senadoras presentes. Eu quero fazer um relato breve. Estive em Buenos Aires nesse final de semana. Tive também o privilégio de estar na companhia do senador Girão, da senadora Tereza Cristina, do governador Ronaldo Caiado. E existe esse grupo chamado Grupo Liberdade e Democracia, que é formada por ex-presidentes latino-americanos de direita e de centro-direita. Essa foi a segunda reunião do grupo. Era um grupo que era inicialmente formado apenas por ex-presidentes. Então tinha lá Felipe Calderón, do México, Iván Duque, da Colômbia, Maurício Macri, da Argentina, Sebastián Pinera, do Chile, Tuto Quiroga, da Bolívia, Miguel Ángel, da Costa Rica e vários outros. E o que eles pretendem exatamente, esse grupo? Eles querem fazer um contraponto ao Grupo de Puebla, ou ao Foro de São Paulo, que representa aqui no continente latino-americano, não só o populismo de esquerda, mas um populismo de esquerda com viés autoritário, retratado principalmente no fato do apoio que é dado por esse grupo a regimes ditatoriais, tirânicos na América Latina, como Venezuela, como Nicarágua, como Cuba. E vejam que, eu sempre tenho dito, o Brasil é um grande país, mas que tem os seus próprios problemas. O Brasil não precisa ficar se envolvendo nas questões, todas as questões todos os países. Existe a questão da soberania. Claro que temperada aqui pelo respeito sempre aos direitos humanos que orientou a nossa diplomacia. Mas quando a gente fala da América Latina, nós estamos falando de países que são nossos irmãos, que têm uma história muito similar. E estamos falando de países que muitas vezes refletem o que acontece neles, reflete nossa realidade. É o caso, como foi muito bem colocado aqui pelo senador Irã, da Venezuela. É o Brasil, um dos países que sofre esse fluxo imigratório. E nós, como temos essa natureza de solidariedade, de acolhimento, o Brasil tem recebido os venezuelanos foragidos. Mas isso tem um custo, isso tem, e no fundo é um paliativo a um sofrimento que levou eles a deixar os respectivos países. Então a ideia da nossa participação nesse grupo Liberdade e Democracia é para que o Brasil tenha uma presença ali. Nós não podemos virar nossas costas à América Latina. Nós somos um país continental e nós falamos uma língua diferente dos demais países do continente, mas o que acontece nesses outros países é igualmente relevante para nós. Foi importante, senador Irã, fazer esse evento na Argentina, porque em outubro nós não sabemos qual vai ser o exato resultado dessa eleição. Mas nós temos certeza de uma coisa, pelo que nós pudemos observar na Argentina, que o kirchnerismo, que é a vertente populista, de esquerda, autoritária e corrupta, que apoia esses regimes da ditadura, o kirchnerismo se vai. Não existe a menor remota chance de uma vitória do atual governo, que foi desastroso em todos os aspectos do Alberto Hernandes. Esse governo se vai e será substituído por candidatos que estão dentro do espectro político ou da direita ou da centro-direita, que são o Javier Milei e a Patrícia Bullrich. Então essa é uma boa notícia. Fazer o evento na Argentina tem esse caráter simbólico, porque ali começa o vento da mudança. No Equador, da mesma forma, é provável um resultado favorável, que repudie também a esquerda populista e autoritária. E assim cada estado, cada país, Bolívia mais adiante, Chile mais adiante, Brasil em 2026,
quem sabe nós possamos virar essa página tenebrosa de uma esquerda populista que tem sido um sinal de atraso na América Latina em relação ao bem-estar e à garantia das liberdades fundamentais. Agora, algo que me chamou muito a atenção, senador Girão, claro que a presença dos presidentes, ex-presidentes, pessoas de vasta experiência política, nós sempre aprendemos, né, com a presença deles. Mas algo que me chamou muito a atenção foi a presença de pessoas perseguidas politicamente, ou de seus representantes. Tive a honra de conhecer a filha da ex-presidente da Bolívia, que hoje está como prisioneira política naquele país, que é a Jeanine Áñez. Quando Evo Morales fugiu da Bolívia, deixou o seu cargo, houve um vácuo de poder, e a Jeanine Áñez assumiu como presidente, era senadora, como se fosse uma de nós aqui. Não havia quem queria, praticamente, o cargo de presidente, ela assumiu. Realizou eleições livres e acabou sendo vitorioso, um aliado do Evo Morales, que assim pôde retornar ao país. Numa reviravolta tremenda, foi chamada de golpista e hoje está presa lá na Bolívia, uma verdadeira presa política, porque ela simplesmente cumpriu os regramentos constitucionais e garantiu a realização de novas eleições. Conheci Fernando Camacho, que é o filho do governador da província de Santa Cruz, na Bolívia, uma província, aliás, que tem uma presença significativa de imigrantes brasileiros e de investimentos brasileiros relevantes. Também preso político. Ele foi vítima de um verdadeiro sequestro, foi sequestrado, retirado da província de Santa Cruz e levado a La Paz, preso, onde permanece até hoje. Conheci um jovem extremamente valente, Félix Maradiaga. Ele é nicaragüense, era candidato à presidência contra Daniel Ortega e ganharia, porque Ortega é outro que só tem o poder em suas mãos na Nicarágua por meio da coação e da força. E pude ouvir a sua história. Era candidato, foi preso, 21 meses preso, seguido de 19 meses de prisão domiciliar, até que foi expulso, agora, nesse ano de 2023, da Nicarágua, com o ato arbitrário, senador Irã, de ter a sua nacionalidade revogada. Claro que nós sabemos que esse ato arbitrário não significa nada, porque ele é um nicaragüense, e não vai abandonar suas raízes e o seu orgulho. Mas quando se vê, senador Confúcio, que um tirano chega ao ponto de privar um cidadão de seu país, meramente por ser oposicionista, de privá-lo da sua nacionalidade, é que nós vemos o nível de arbitrariedade a que se pode chegar. Também conheci Rosa Maria Payá, cubana, filha de um dos mais famosos dissidentes da ditadura de Cuba, Oswaldo Payá, que foi assassinado em 2012 pelo regime cubano. Durante muito tempo ficou acobertada a participação do Estado cubano nesse assassinato político, e neste ano, finalmente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceu a responsabilidade do Estado cubano pelo assassinato de Oswaldo Payá e pelo acobertamento das circunstâncias do seu assassinato. Estava lá sua filha, Rosa Maria Payá, defendendo o legado do pai
e defendendo, talvez naquele país da América Latina que mais sofreu com a ditadura, porque é a mais longeva, porque já está aí desde do década de 50 do século passado, mas ainda assim carregam cubanos corajosos essa chama da liberdade. O exemplo dessas pessoas é inspirador, e eu quero trazê-la, senador Irã, assim como trouxemos Maria Corina Machado, para falar perante o Senado brasileiro, para que nós joguemos uma luz e para que nós possamos deixar claro que nós repudiamos tiranos, que nós não damos as mãos para ditadores, que o Brasil, nessa política internacional, que nos aproxima de autocracias, que nos aproxima de assassinos, que nós não estamos com eles, que existe um Senado independente e que a maioria da população não tolera esse tipo de comportamento. Mas serve o exemplo também desses combatentes da liberdade, dou um exemplo aqui para nós, senador Irã, porque esse viés autoritário da política internacional reflete um viés autoritário da política interna. Senadores e deputados ameaçados, porque criticaram uma resolução do governo, uma resolução infeliz, que tem que ser melhor debatida perante a sociedade. Ameaçados com a Procuradoria da Verdade. Um clima de intimidação e um clima de censura. Processos que a gente não consegue entender direito. Semana passada, tivemos a notícia da Corregedoria do CNJ de abrir uma investigação contra um senador da República. Quando que o CNJ tem competência ou atribuição para investigar um senador da República? Tem sim sobre o judiciário. Pois bem, não sou mais juiz, tenho que dizer isso. Deixei a toga, que carreguei com muito orgulho, senador Girão, e tenho orgulho do que eu fiz na Operação Lava Jato, deixei em 2018, porque vi a possibilidade de trabalhar para o país, continuar trabalhando para o país em outras posições. Mas larguei, e doeu aquilo, porque foram 22 anos de dedicação, e deixei todos os benefícios corporativos para trás. Não tenho direito à aposentadoria de magistrado, como alguns às vezes se equivocam. Mas deixei isso para trás, para olhar para frente. E de repente agora um corregedor que não tem competência, que não tem jurisdição, que não tem atribuição para tratar desse tema, resolve abrir uma investigação. Se não fosse surreal o suficiente, quando a gente vai ver o objeto da investigação, é porque, senador Girão, graças ao meu trabalho na Operação Lava Jato, nós devolvemos mais de 2 bilhões de reais à Petrobras. Só de dinheiro que entrou em contas judiciais da 13ª Vara e foi repassada para a Petrobras. Mas os valores que a Petrobras recebeu foram muito maiores. Ultrapassam 6 bilhões de reais. Só que ela recebeu diretamente, por ações lá na 13ª, por outras ações de outros locais, inclusive por acordos de colaboração e leniência. Agora, deve ser um fato inédito do mundo, um juiz ser investigado, porque cumpriu a sua missão e devolveu o dinheiro que tirou dos bandidos e devolveu à vítima. Claro que não comparo aqui, não tem comparação, a situação específica com o caso dos presos políticos da Bolívia, não tem comparação com a situação do Félix, que perdeu a nacionalidade e que busca de alguma forma continuar lutando pela democracia no seu país. Não tem comparação em relação a Rosa Maria, que perdeu o seu pai, assassinado por um regime cubano.
Mas quando a gente começa a ver esses absurdos aqui no Brasil, e as pessoas muitas vezes quietas, silentes, com medo, e um presidente, com todo respeito, que não dignifica a tradição da diplomacia internacional brasileira, ao adular ditadores, ao fechar os olhos para os assassinatos políticos, a aplaudir perseguição política, que se omitir nesse caso é a mesma coisa que aplaudir, que dá o aval. E é essa visão que o grupo tem, inclusive, senador Irã, sobre o governo Lula, que é uma má influência para a América Latina. Quando a gente vê esses sinais autoritários e um presidente que tem essa postura internacional, não podemos deixar de ficar receosos. Não por nós, mas por nossa liberdade. Agora eu tenho certeza que esse Senado, paulatinamente, progressivamente, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas ele vai reafirmar a liberdade e a democracia do Brasil quando o momento for necessário. Concedo à parte. Muito obrigado, senador Sérgio Moro. Lhe cumprimento pelo seu pronunciamento aqui nessa tarde. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa visita lá a Buenos Aires, do evento da Fundación Libertad, muito bem organizado, que próximo ano, se não me engano, será no Chile e já tem uma articulação para vir ao Brasil. Será muito bem-vindo, serão muito bem-vindos os presidentes e parlamentares de outros países. Mas o seu respeito, como esses ex-presidentes e os parlamentares e o público que lá estava lotando praticamente todos os painéis, respeita o trabalho que o senhor fez como juiz, como integrante naquele momento da força-tarefa, que elevou o Brasil perante o mundo como um símbolo positivo de enfrentamento à corrupção e à impunidade, onde a justiça era verdadeiramente para todos. E lá eu fiquei impressionado como que eles chamam de caso Odebrecht, e nós aqui é Operação Lava Jato, como o mundo aplaude e lhe acompanha o seu trabalho nessa casa. E eu quero dizer que na oportunidade que eu tive de falar, no painel que eu falei, a ministra Tereza, a nossa colega senadora Tereza Cristina, senador Irã, fez um pronunciamento muito bonito. O governador Ronaldo Caiado, que aliás faz aniversário hoje também, mando meus parabéns para ele. A palestra que nós ouvimos lá, dos ex-presidentes, foram muito reveladoras de dados, né? Sobre o avanço principalmente do narcoterrorismo, dos narco-estado, nesses países alinhados à esquerda, alinhados ao populismo desses ditadores, que são amigos do Lula. Muito preocupante o que a gente ouviu lá nas palestras. E eu tive a oportunidade da minha fala de falar, de abordar a questão dos presos políticos do Brasil. Que poucos sabem que nós temos presos políticos também na nossa nação, começando com aquela aberração, não concordando com nenhuma palavra que disse o deputado que perdeu o mandato, deputado federal do Rio de Janeiro, mas foi preso. Invadiram a Câmara dos Deputados e agora um senador da República, Marcos Duval, também com o celular apreendido, com a equipe da Polícia Federal entrando aqui dentro do Senado, violando o local de trabalho dele. Algo completamente sem noção, sem obediência à lei, sem obediência ao parlar, ao nosso trabalho aqui. E nós temos presos políticos no Brasil, 8 de janeiro está aí, mostrando isso. Policiais militares aqui do Distrito Federal, senador Irã, nós estamos acompanhando na CPMI da pandemia, salário cortado, meses presos, passando todo tipo de dificuldade, sem o direito à defesa, ao devido processo legal,
sumariamente condenados publicamente e que nos deixa muito tristes, e o mundo está tomando conhecimento do que está acontecendo aqui no Brasil, e nós não vamos parar até que a lei desse país seja obedecida, principalmente por aqueles que deveriam ter a responsabilidade, o dever de resguardar a nossa Constituição. Infelizmente, são os primeiros a desobedecerem por interesses politiqueiros, que hoje que o Brasil tem tribunal político. STF e TSE, para mim, respeito quem pensa diferente, é politicagem pura. Marco temporal está aí para dizer, usurparam o que essa casa é prerrogativa dessa casa. Está aí, correram para dar uma justificativa de militância ideológica, em desrespeito aos senadores e deputados. Aborto está aí. Legalização de droga está aí. E o engraçado, senador Irã, tudo alinhado ideologicamente com o governo Lula. Já parou para perceber? As mesmas pautas do STF, as mesmas pautas do governo Lula. É muita coincidência. Ninguém é bobo, ninguém é tolo. Existe esse alinhamento e isso é ruim para a democracia. Isso é muito ruim para a democracia, esse consórcio entre governo Lula e Corte Suprema do Brasil. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras. Teve uma expressão que me chamou muito a atenção, e era até um tema de um dos painéis, senador Confúcio: narcopopulismo. E eu diria que se nós não tomarmos cuidado, nós caminhamos para uma espécie de narcopopulismo misturado com cleptopopulismo. É essas as características que, se nós não tomarmos cuidado, caminharemos para ter uma situação dessa no país. Mas, como eu disse, nós temos que confiar nas instituições brasileiras, e esse Senado, a meu ver, tem um papel enorme para colocar freios nessa política que está sendo desastrosa. Agora há pouco mesmo, o senador Exalcir colocou com muita propriedade a ofensa que foi feita pelo ministro da Fazenda ao empresariado, ao contribuinte brasileiro. É claro que se pode dizer, não, foi um ato falho, e acredito que o ministro vai pedir desculpas, mas dentro ali, senador Irã, me parece que tem uma certa percepção da hostilidade profunda que esse governo tem, desse governo Lula, em relação ao setor privado. Reforçando aquilo que a gente tem visto, que esse que é um governo de revanche. E uma revanche, a gente até vê como ela começa, mas a gente nunca sabe como ela termina. É nosso papel colocar um freio nesse tipo de atitude e nesse governo movido a rancor. Muito obrigado. Obrigado, senador Sérgio Moro. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.